Olá, pessoal! Na aula de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os pronomes tu, usted e vos. Vamos saber como e quando utilizar cada um deles, ok? Bom, eu vou começar pelo usted, que é um pronome, na verdade, de tratamento. Nós conjugamos usted como conjugamos você no português, terceira pessoa. E o uso de usted vai ser um pouquinho diferente em relação ao português, porque no português nós usamos você para qualquer pessoa. Não preciso pensar muito antes de usar você, eu posso usar para qualquer pessoa. No espanhol, usted vai ter um uso um pouco mais formal. Normalmente usamos usted para pessoas que nós não conhecemos, para autoridades, para pessoas mais velhas. Aí sim eu preciso usar usted. Porém, isso vai variar muito de região para região. Existem países, por exemplo, em que o usted se utiliza até dentro de sala de aula, entre os colegas. Mas, em geral, utilizamos usted para falar com alguém com quem nós não temos intimidade ou a quem devemos respeito, como, por exemplo, nossos pais. Muito embora hoje em dia muita gente não use o usted para tratar os pais, assim como no português, né? Existem crianças, jovens que chamam os pais por senhor e senhora e outros que não. Então é basicamente isso. Se eu colocar lá no Google usted para traduzir, muito provavelmente ele vai traduzir como você. Mas o uso é algo equivalente ao nosso senhor e senhora, tá? Existe senhor e senhora no espanhol? Existe. Mas o usted é também uma forma de tratamento que indica mais respeito. Assim como no português, a segunda pessoa do discurso do espanhol vai ser o pronome tu. Tu se usa muito mais no espanhol do que no português. Nós aqui no Brasil, pelo menos, utilizamos muito mais o você. E quando usamos o tu, é quase sempre com a conjugação de você. Normalmente nós dizemos assim, nossa, como tu canta bem. Poucas regiões do Brasil vão fazer como tu cantas bem. Seria o que a gramática pede, tá? No espanhol, esse tu vai ser muito mais utilizado e o tu vai ser utilizado apenas para falar com pessoas com quem eu tenho intimidade ou que sejam da mesma faixa etária que eu, em situações informais. E isso é algo muito sério, muito importante na língua espanhola, porque eu preciso ter essa consciência para não chegar em um ambiente desconhecido, para não chegar de viagem pela primeira vez e sair chamando mais velhos de tu, por exemplo. Não necessariamente chamar de tu, mas se eu conjugo um verbo na segunda pessoa, eu me refiro a você conjugando um verbo na segunda pessoa, por exemplo, como estás? Eu já estou lhe chamando de tu só por conjugar esse verbo na segunda pessoa, tu. Então, se eu chego em algum lugar e eu não conheço as pessoas, eu preciso dizer como está, ok? Para tratar por usted. Eu até selecionei uma cena da série La Casa de Papel para que a gente consiga enxergar melhor como isso funciona. Vamos ver. Ya va siendo hora de dejar de tratarnos de usted, ¿no crees? Yo creo que es momento de tutearnos, ¿sí? Sí, sí. Vocês perceberam que ele disse que já é hora de tutear-nos? O que seria tutear-nos? Tratar-nos por tu. E isso é muito comum na língua espanhola, que as pessoas perguntem se já podem se tratar por tu, se já podem tutear-se, ok? Agora nós vamos passar para o vos. Vos não é abreviação de vosotros, tá? Eu já vi muito aluno confundir, achar que vos é o nosso vós, não é. O nosso vós do português é vosotros, vosotros. Espero que vocês já tenham assistido ao vídeo que eu falo sobre os pronomes pessoais todos, tá? Eu vou deixar linkado aqui, é importante que você já tenha assistido a esse vídeo para conseguir compreender melhor o que eu estou falando aqui. O vos é um pronome que se utiliza para tratamento informal, assim como o tu. Então é muito comum que você escute as pessoas usarem vos ao invés de tu. Metade dos países hispanohablantes, mais ou menos metade dos países hispanohablantes, vão utilizar vos, e é importante que a gente conheça para entender quando ouvir alguém falar usando esse pronome. Como é que funciona essa questão do vos? Vos é um pronome
que nós vamos utilizar em situações informais, tá? E normalmente ele é utilizado em países como Argentina, Uruguai, essa região rioplatense, Colômbia também, Honduras, algumas regiões da Bolívia, se utiliza muito o vos. O vos ele vai substituir o tu. Em alguns países esse uso é algo bem aceito, por exemplo, na Argentina se usa para todas as camadas sociais. Mas em alguns outros países, normalmente quem utiliza o vos são as pessoas mais jovens ou pessoas da zona rural, do interior do país, tá? Então vai variar bastante. E uma particularidade do vos é que para alguns tempos verbais ele assume uma forma verbal própria, uma forma verbal anômala. Eu trouxe um trecho de Mafalda. Mafalda é produção argentina, né? E aí vocês vão perceber como é que se utiliza o vos. Ajá, con que aumentando los precios, ¿sí? Claro, seguro que esa es la parte del negocio que más te gusta, ¿no? No, vos sabéis, los costos suben y a nosotros también nos aumentan. Notaram como ele fez? Vos sabes. O que é que ele fez aí basicamente? Ele transformou a forma de vosotros sabeis, eliminando o i final e transformou em sabes, tá? Não necessariamente essa a regra, até porque para outros tempos verbais isso não vai servir, mas no presente do indicativo, fazendo isso funciona. É como se eu fizesse sabes, mas com acento no e, tá? Em outro trecho, Mafalda também utiliza. Hola, ¿sos la paloma de la paz? ¡Viva la agresión y la bombache! ¿Es la paloma de la paz? Perceberam? Quando ela diz sos la paloma de la paz, você é a pomba da paz. Esse sos seria a forma de ser. Eu soy, tu eres, él es, nosotros somos, vosotros sois. E eliminando o i, se transformou em sos. Vos sos la paloma de la paz. Ok? Então por hoje é só. Se você gostou desse vídeo, peço que já deixe o seu like aí embaixo e se inscreva no canal, ative as notificações para ficar sempre por dentro de toda novidade que aparecer por aqui, tá certo? Beijos!